Você já começou mal alguma coisa e depois você ficou bem? Numa matéria, num passeio, numa amizade? Ou você já começou bem um relacionamento e depois terminou mal? Bom, esse vídeo a gente vai falar aqui sobre o nosso relacionamento com Deus. Muitos começam mal e acabam bem. Outros começaram bem e terminaram mal. Nós vamos usar aqui um exemplo da palavra de Deus, alguns exemplos da palavra de Deus para a gente poder entender e poder alinhar a nossa vida aí para que a gente possa entender que sempre há uma esperança, né? Você vê que no vídeo anterior nós falamos sobre um ladrão que inaugurou o paraíso. Ele começou mal, foi mal a vida inteira, mas no final da história dele, ele teve uma história de redenção, né? Nós temos também um exemplo muito interessante que foi de Zaqueu. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, está em Lucas capítulo 19, versículo 8, e aí ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. E quando ele ficou sabendo, ele era baixinho, ele subiu numa árvore e ficou esperando. E quando Jesus passa, Jesus olha para ele e ele não fala nada. E Jesus diz: Zaqueu, hoje haverá salvação na tua casa, eu quero jantar, quero pousar na sua casa. E ali o arrependimento de Zaqueu falou: olha, se eu fiz mal para alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Então ele era um cobrador de imposto, político, pecador, injusto, mas após um encontro com Jesus, ele se tornou generoso. Então Deus mudou a vida dele através do encontro com Jesus. Nós também temos a história do apóstolo Paulo. E nós vamos orar por você ainda no final. Se você começou mal e acha que vai terminar mal, eu vou te dizer, aquilo que começou mal pode ficar bom. A palavra é essa. Então nós temos assim o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13 e 14. Ainda que antes eu tinha sido blasfemo, o apóstolo Paulo disse, né? Eu era perseguidor de cristão, eu era insolente, mas eu alcancei a misericórdia e fiz por ignomia na incredulidade. Mas a graça do Senhor me foi abundante e hoje há o amor de Cristo em mim. E ele foi um exemplo de amor de coração, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Agora a gente vê a história do rei Saul, que antes dele ser rei, ele tinha sido um rei que ele foi um exemplo de honra a seu pai, buscando as jumentas do pai dele, por dias procurando para poder honrar o pai, vivendo um padrão de postura, de santidade, mas depois ele foi deixando se perder. Então eu quero aqui focar com você aqui, que muitas vezes nós estamos indo bem e entramos num relaxamento, numa posição de conforto, numa situação que às vezes a gente começa a entrar no comodismo e acaba perdendo aquela essência de Deus. E isso daí é muito perigoso, porque Saul, ele virou um rei arrogante, soberbo, pretensioso, perseguidor daqueles que iam sucedê-lo. E a sucessão é uma das coisas mais lindas que pode haver, um legado passando para outra pessoa, não é verdade? Passando com qualidade. Presta atenção, quando um governo se transiciona, dificilmente um governo quer passar para o outro os segredos do ministério, tudo, porque eles têm aquela rivalidade. E aí realmente aquele que pega o governo depois pega sempre mais difícil, né? E foi assim, Saul fechou o coração para a chegada de Davi, perseguiu Davi, tentou matar Davi, e poderia ter sido tão diferente, não é? Agora a gente tem outro caso aqui, que Judas Iscariotes, que ele foi um dos 12 discípulos, foi chamado para estar na tesouraria principal do Senhor Jesus. Era um cara de honra, administração 100% impecável, mas ele falhou. Sansão, ele começou bem, ele era um homem nazireu, consagrado, ungido a Deus, e aí o que aconteceu com ele?
ele foi ferindo princípios, arrumando mulheres estrangeiras, foi traído pela sua primeira esposa, depois teve um relacionamento com Dalila. Dalila revelou os seus segredos para os filisteus, tiraram a força dele, arrancaram os olhos dele, ele ficou como um bobo da corte. Então, eu quero te dizer que, ainda que você tenha começado mal, Deus pode fazer você ficar bem. É só ajustar alguma coisa. Eu quero contar uma história do meu relacionamento, com a minha esposa. Hoje, nós fizemos, em outubro, nós fizemos 25 anos de casado. 25 anos de casado, 5 anos de namoro e noivado. Nesses 5 anos de namoro e noivado, nós viemos encontrar Cristo no último 4 anos de namoro. A gente encontrou a fé, encontramos Cristo. Nossa vida era turbulenta, a gente brigava por cada besteira, a gente vivia um inferno, ao ponto dos nossos amigos de balada não querer chamar a gente, porque eu provocava ela, provocava ciúmes nela, ela ficava nervosa, irada, agressiva, amarga, e eu ficava irônico, ficava tirando sarro. Era feio o relacionamento. E aí o que aconteceu? A gente encontrou Jesus, a gente entendeu que Deus poderia fazer uma mudança na nossa vida, arrumamos nossa casa, casamos, conseguimos trazer nossos familiares para perto de Deus também, com tudo aquilo que a gente recebeu. Então, se eu não acreditar, e eu comecei errado com ela, nós tínhamos uma vida errada, e endireitou-se. Então, quero te dizer, quando você não sabe, não conhece, porque uma coisa é começar errado sem conhecer, porque a palavra de Deus diz lá que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Agora, se você sabe que aquilo é errado, se você tem plena consciência, conhece a palavra, conhece os fundamentos e faz errado, aí é mais difícil de consertar. Agora, Deus não leva em conta o tempo de ignorância espiritual. Então, hoje eu quero te dizer, tudo aquilo que foi agido errado na sua vida através de você, de outra pessoa, Deus quer fazer nova todas as coisas na tua vida. É para isso que nós vamos orar. E se você conhece alguém que também começou a sua vida toda errada, você pode falar: olha, é tempo de se arrumar, é tempo de ser um Zaqueu. Zaqueu, ele estava na árvore para encontrar Jesus, e Jesus encontrou ele. Então você pode estar num lugar tentando encontrar a felicidade, a salvação. Jesus quer te encontrar e te oferecer tudo de bom para você. Então hoje, com base nessa palavra, eu quero orar pela tua vida, quero abençoar o teu dia, para que você tenha um dia extraordinário, um dia maravilhoso, um dia onde o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer, te guiar, te proporcionar um tempo de renovação, de esperança, porque quando nós sabemos que as coisas podem mudar, é gerado dentro do nosso coração uma esperança, e é assim que eu quero falar com você. Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, que não começou bem um namoro, que não começou bem na fé, mas entenda que pode ir bem na fé, porque Deus faz nova todas as coisas. Vamos orar por essa pessoa, vamos orar por você, e é interessante que você se inscreva no canal, clique no sininho, para que a gente possa continuar no dia a dia, abençoando o teu dia, debaixo de um devocional ungido, debaixo de um princípio da palavra, debaixo de uma oração poderosa, apresentando toda a tua casa, toda a tua vida, todo o seu plano diário. Eu acredito que Deus pode fazer algo extraordinário sobre a tua vida. Ele quer fazer parte da sua rotina. Então diga para Ele: Senhor, faça parte da minha rotina, faça parte do meu dia, faça parte da minha rotina. E aí você convida Ele, e Ele vai começar a mudar a tua história na rotina do seu dia a dia, tá bom? Então eu quero orar com você, te abençoar, e vamos para esse propósito, amém? Concentre seu coração em Deus. Se você puder,
Se você não estiver no trânsito, feche seus olhos, tá? Querido Pai, quero apresentar, meu Pai, essa pessoa tão querida pelo Senhor, porque o Senhor trouxe essa palavra para ela, essa mensagem de mudança de destino, mudança do dia, sim, uma mudança de bênção, uma mudança significativa. Que o Teu Espírito Santo venha guiá-la, protegê-la, guardá-la, que ela saiba que hoje ela pode começar a mudar a história dela, ouvindo Tua voz, ligada em Ti, fortalecida em Ti, para que ela avance debaixo da unção do sobrenatural, debaixo da unção do Teu Espírito, no nome de Jesus. O Senhor venha abençoar, meu Pai, essa vida, abençoar a família dessa pessoa, abençoar a casa, abençoar as finanças, ainda que ela começou mal em tudo aquilo que ela está fazendo. Ela ouça essa palavra e ela busque uma força no Senhor para reverter toda essa situação e transformar toda aquela dificuldade em coisas boas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então é isso, nós finalizamos essa oração, essa palavra de hoje. Tenha um dia extraordinário, guiado pelo Espírito Santo de Deus, e que essa palavra venha renovar tua fé, tua esperança para esse dia, tá? E comenta aí, participa comentando, sabe? Eu gosto tanto quando as pessoas comentam, né? E quero responder, quero estar olhando todos os comentários aí para a gente poder estar cada dia mais conectado, tá bom? Deus abençoe, graça e paz.